escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos, e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem criança suficiente hoje para fazer atividade? Tá na minha... Vai sim. Coisa lá. Cuchaca. Eu confesso a vocês que essa missa é uma das missas que para mim é mais difícil, porque eu tenho que falar de algo que me supera, algo que vai muito além da nossa capacidade de entendimento, da nossa lógica, né? Algo que nem os céus nem a terra pode conter. Esse Espírito que estava com o Pai antes de que o mundo fosse criado. Nós lemos no primeiro versículo do Gênesis que no começo o Espírito de Yahvé pairava sobre as águas, sobre o caos daquilo que ainda não havia sido criado, né? Ou seja, o Espírito Santo ele está desde do primeiro momento da Escritura até o último momento da Escritura presente, assim como ele está presente antes do nosso nascimento na nossa história, nos acompanha até o fim da nossa história, até o momento em que nós entramos na presença do justo juiz. E vocês sabem que o único pecado que é imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. E por isso as pessoas não se dão conta de como o inimigo tenta fazer com que nós pequemos contra o Espírito Santo, né? Porque o pecado contra o Espírito Santo não é só quando você usa o nome do Espírito Santo para blasfemar. Claramente isso acontece, graças a Deus. Mas muitas vezes nós pecamos contra o Espírito Santo por não entendermos que é Ele que está à nossa frente, que é Ele quem nos conduz. Por exemplo, as pessoas não reconheceram o Espírito Santo que estava em Cristo, né? E por isso mataram aquele que era o autor da vida, mataram aquele que era Messias, que havia sido enviado justamente para, em nome do Espírito Santo, perdoar os pecados. Quando você se confessa, o alívio que você sente depois da confissão é justamente o Espírito Santo quem dá. Ele é o Pai de todas as graças. Semana passada nós festejamos a Assunção do Senhor ao céu. Por que isso? Porque enquanto Cristo estava presente, os milagres que Cristo fazia, Ele fazia fisicamente, sobrenaturalmente, mas para aquelas pessoas que viam. Por exemplo, Tomé, quando não vê Cristo que aparece entre os discípulos, não crê, porque não viu. Então Cristo atua para as pessoas que eram testemunhas dele. Mas quando Cristo
se oculta aos nossos olhos e volta ao Pai, então agora Ele envia o seu Espírito que pode estar presente em todos nós. Então nós podemos entender o que diz São Paulo, que nós nele vivemos, nos movemos e somos. A Escritura diz hoje que o Espírito Santo, ele domina toda a face da terra. Mas, Padre, se o Espírito Santo domina toda a face da terra, por que tanta desgraça? Por que tanta guerra? Por que tanto ódio? Por que tanto divórcio? Por que tanto aborto? Por que tantos pecados que denigrem a pessoa humana? Porque as pessoas não conhecem o Espírito Santo. Muitas pessoas hoje que se dizem católicas não sabem o que nós estamos festejando. Muitas pessoas hoje virão à igreja sem saber sequer o que está acontecendo. Porque o Espírito Santo é extremamente delicado e tigre, silencioso. Não gosto dessa palavra. Ele não faz alarde. Ele não te obriga a recebê-lo. Ele espera o seu convite. Nós o recebemos no nosso batismo. No momento do batismo, e ainda mais no momento do crisma, nós recebemos uma espécie de um selo no nosso íntimo, que nós somos morada do Espírito Santo. Por isso, essas coisas que vocês veem nos filmes de possessão, esse tipo de coisa, se uma pessoa acredita e tem uma relação de amizade, de amor, de humildade com o Espírito Santo, como é possível que o demônio entre para dominar uma pessoa? É que nós, muitas vezes, pelos nossos pecados, pela nossa má vida, pelas nossas decisões erradas, pelas nossas escolhas falsas, pelo nosso ouvir o inimigo e não o Pai das Consolações, nós expulsamos o Espírito Santo de dentro de nós. E ele é tão humilde, irmãos, ele é tão humilde, que ainda que nós o coloquemos para fora, ele fica do outro lado da porta esperando para poder voltar. E muitas vezes ele mesmo nos ajuda a pôr ordem na casa para que possa voltar. Santa Teresinha vai dizer que o Espírito Santo ele é tão generoso, porque o demônio vai dizer que, será que existe mesmo o Espírito Santo? Será que ele mora mesmo em mim? Será que ele pode mesmo me ajudar? Isso tudo vem do demônio. Porque o Espírito Santo ele é abundante, ele é imenso. Ele é a personificação da grandiosidade de Deus. Ele não é um espírito escasso. Muitas vezes o nosso desânimo, o nosso cansaço é porque nós não o conhecemos, é porque nós não o deixamos agir em nós. Por isso, muitas pessoas esperam sentir cosquinhas para acreditar no Espírito Santo, né? Pode ser que ele até conceda a alguém graças sobrenaturais para que você possa acreditar. Mas talvez um dos maiores dons do Espírito Santo é permanecermos em Deus. O fato de que você está aqui hoje, de que você hoje ainda não perdeu a fé por causa dos erros cometidos, é fruto do Espírito Santo. E esses dons abundantes dele é o que nos dão a esperança, se não a certeza da vitória. Espírito de sabedoria, que não é a sabedoria do mundo. O mundo não é sábio. O homem do mundo, o homem do século não é sábio. Hoje os pagãos dizem, não existe homem e mulher. E as pessoas dizem, sim, não existe homem e mulher. Os pagãos dizem, não existe pecado. E as pessoas, sim, não existe pecado. Não existe abismo. Sim, não existe abismo. Você pode voar, você pode ser quem você quiser. Sim, eu posso voar, eu posso ser quem eu quiser. Isso é a mediocridade do homem que, não conhecendo o Espírito Santo, não se conhece. Sabedoria, nós podemos chamar de verdade. É você saber chamar as coisas pelo nome. A graça é a graça, o pecado é o pecado. A verdade é a verdade, a mentira é a mentira. Isso vem do Espírito Santo. Porque o demônio, que é o pai da mentira, ele chama de amor ao egoísmo. Ele chama de amor os pecados carnais. Ele chama de amor você ferir, você usar, você sugar a vida de uma outra pessoa.
A pessoa que tem o Espírito Santo vai saber o que é amor e o que amor não é. Inteligência também é proveniente dessa sabedoria. Enquanto as pessoas se afogam por coisa qualquer, aquele que tem o Espírito Santo tem uma profundidade enorme em discernir as coisas. Isso vem da inteligência que é dada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo toca o seu intelecto, você começa a entender os mistérios que te são revelados. Existe um padre que está em vias de canonização, Dolindo Rótulo, que eu admiro muitíssimo. Ele tinha uma grandíssima dificuldade em entender as coisas da fé. Existe um momento que ele é tocado pela graça e ele se torna um homem de uma profundidade ímpar. São Felipe Neri, tocado pelo Espírito Santo, que o vira literalmente de ponta cabeça, vai ver até o fim dos seus dias com as costelas quebradas, que lhe perfuraram o pulmão. Ele vai viver assim anos e anos, até o fim da sua vida, mas ele teve uma permissão especial da Santa Sé de não usar o clégio, mas de usar a batina aberta, porque a partir desse dia que ele se encontra com o Espírito Santo, ele tinha um fogo que chegava a queimar a batina. O coração ardia por amor a Deus. Por que nós pecamos? Por que nós entramos em pecados mortais? Porque o amor de Deus não está em nós muitas vezes. Quando para nós pecar e não pecar não tem diferença, é porque o demônio apagou a chama do amor a Deus no teu coração. Espírito de conselho, de saber como reagir aos próprios sofrimentos e aos sofrimentos do próximo. Espírito de fortaleza é aquele espírito de não retroceder diante dos sofrimentos. O Espírito Santo que te dá coragem de não buscar aquilo que é cômodo para ti. É aquilo que diz Cristo quando ele fala da diferença entre o pastor e o... Como se diz em português? Hoje estão me faltando as palavras. O ladrão também, mas aquele que age por dinheiro é o mercenário. Muito obrigado. A diferença entre o pastor e o mercenário, que o mercenário sempre foge da dificuldade, do sofrimento, do perigo. Aqui na Polônia, os pastores iam à morte para permanecer com as ovelhas, né? Ou aqueles que procuram o seu próprio interesse estão sempre fugindo da cruz. Espírito de fortaleza, quando de São Paulo, estou indo para Jerusalém, sei que lá me esperam cadeias, correntes, perseguições e talvez até a morte.